Então, pessoal, João Goulart é um estancieiro. De comunista ele não tinha nada. Então acusam-no de comunista. Então João Goulart, ele se vê entre a cruz e a espada, porque em 63 ele começa a ser pressionado pela direita, que o considera comunista, e ele é acusado pela esquerda como se ele fosse um liberal, um sujeito que não tivesse preocupação nenhuma com as questões sociais. Então, João Goulart é uma persona que não agrada ninguém, ele não agrada a esquerda porque acham que ele é conservador demais, e a direita acha que ele flerta com o comunismo. Então, o Brasil ele começa a mergulhar numa espiral de problemas de diversos matizes, inclusive problemas de governabilidade. Então, o João Goulart, em 63, ele inicia o que ficou conhecido, de certa forma, como um momento onde o Brasil busca reforma agrária, reforma política, reforma administrativa, reforma social, reforma em pautas de costume, ou seja, mexer em questões agrárias, em questões como poderia dizer, de reforma agrária. Isso nunca foi muito bem quisto neste país. Então, o governo Goulart, ele vai se fragmentando, ele vai se desintegrando pela falta de apoio tanto da direita quanto da esquerda. Então, João Goulart, no dia 13 de 3 de 64, ou seja, no dia 13 de março, cerca de 18 dias antes do golpe de 64, uns falam 31 de março, outros falam 1º de abril. Então, João Goulart, no dia 13 de março de 64, ele profere um discurso num local no Rio de Janeiro chamado Central do Brasil, onde como ele perde totalmente o apoio de setores da direita, o que ele faz? Ele se bandeia de vez para o lado da esquerda. Então ele profere um discurso muito forte, clamando por reformas de base. Esse é o nome, são reformas de base, reforma administrativa, reforma política, reforma social, reforma agrária. Então, ele tem do seu lado ministros como Darcy Ribeiro, ele tem do seu lado Santiago Dantas, ele tem do seu lado pessoas tanto de direita quanto de esquerda. Então, tanto de direita quanto de esquerda. Então, observar João Goulart, observar uma personalidade, um personagem da história do Brasil, cujas raízes baseiam-se ou se estruturam em um modelo de um grande proprietário de terras. Então, eu fiz questão de subir no Moodle para vocês um discurso do Jango, esse discurso que eu falei, do dia 13, e eu fiz questão de subir um discurso do dia 2 de abril, que é o discurso que destitui ele do cargo de presidente da República, tá? Então, pessoal, arrematando, aparando as arestas, observar o modelo do Jango, modelo janguista, ou modelo do Goulart, é o quê? João Goulart é um político surgido nas hostes do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB de herança varguista. Então, João Goulart traz consigo elementos do getulismo, esses elementos do varguismo. Então, essa aproximação a questões e causas de matriz e de matiz social. Então, perceber o João Goulart é perceber um político que chegou ao poder em condições extremamente complexas, num momento de acirramento político, social, ideológico. Então, quem derruba o Jango? Quem derruba o Jango são os Estados Unidos da América, na figura do Sr. John Fitzgerald Kennedy,
Então, e aqui no Brasil havia um embaixador chamado Lincoln Gordon. Esse embaixador, ele conspirou abertamente contra o Jango. Então, quem derrubou o Goulart? Quem derrubou o Goulart foi um esfacelamento do tecido político que deu sustentação à sua posse lá em 63. O que derrubou o Goulart em 1º de abril de 1964 foi a perda de apoio de setores do Exército. No próprio ano de 64, houve uma revolta de sargentos que tomaram a capital do Brasil, Brasília. Imaginem que loucura que é isso. Então, João Goulart perdeu apoio político, João Goulart perdeu apoio social, João Goulart tinha pressões externas. Então, o poder do Goulart já não foi conseguido à base de consenso. O Brasil, ele se fragmentou. Qualquer, como poderia dizer, qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje no país não é mera coincidência. Então, pensou Goulart, João Goulart, Jango, pensa num sujeito que era um estancieiro, só que também trazia em si elementos que o configuravam como trabalhismo brasileiro. Ele vem das hostes do PTB, que de comunista não tem nada, tá? Então, observar o Jango é perceber o momento histórico que o Brasil vivia e que o mundo vivia. O medo da comunização do Brasil, o medo do comunismo. Então, uma das bandeiras que derrubam o Goulart na marcha com Deus pela liberdade é essa bandeira anticomunista. Como se o Brasil tivesse alguma condição de ser um país comunista, tá? Então, o que derruba o Goulart? O que derruba o Goulart é uma conjunção de situações. É a perda de apoio político, tanto à esquerda quanto à direita. É a perda de apoio dos militares, a impossibilidade de aprofundar certas reformas, e aí entenda a reforma de matriz, a reforma trabalhista, uma reforma social, uma reforma agrária. Então João Goulart, ele ficou no meio de um fogo cruzado de diversos lados e ele não teve sustentação. Então, e outro elemento, para não ter uma guerra civil nesse país, para não haver um morticínio, ele lá em 1964, no dia 1º de abril, ele vai para o Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul ele vai para o exílio no Uruguai, tá? Então, pensou esse momento dos primeiros 5, 6 anos da década de 1960, é pensar que o mundo está vivendo um processo intenso de polarização. Forma-se no Brasil, com o apoio da Embaixada Norte-Americana, com o apoio de setores dos grandes empresários e banqueiros desse país, surge uma estrutura chamada IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IBAD, ele agia dentro do Congresso. Tá? Então a ação do IBAD é o Congresso Nacional. A ação do IPES, o IPES é dentro do empresariado. Então a associação IPES-IBAD, somado a situações de matriz social, política, ideológica. Então, observar toda essa situação é pontuar que o João Goulart é o presidente da República de 61 a 64, mas com intensos processos de polarização político, ideológica, social,
que descambariam em 1964, no dia 1º de abril, na tomada do poder por parte de uma junta militar, tá? Então, a chamada ditadura militar, ela veio em nome de acabar com a possibilidade do comunismo no Brasil, mas ela gerou 21 anos de um regime militar, tá? Muito obrigado, adoro vocês. Continuem fortes, vamos tentar focar nesses 2 meses para a questão do vosso Enem, tá? Vamos tentar trabalhar concomitante um processo de aparar algumas arestas para que vocês façam um Enem que lhes dê condição de concretizar os vossos sonhos. Amo cada um de vocês, muito obrigado por vocês existirem na minha vida. Eu sei que essa maneira fria não é o jeito que eu queria que essa vacina saísse para ontem, para que a gente voltasse em sala de aula e concretizasse os nossos sonhos, tá? Muito obrigado.